Muito bem, 4 horas e 33 minutos. Em instantes você vai acompanhar aqui uma entrevista exclusiva com Luiz Carlos Rauli, aqui a Jovem Pan. Antes, preciso registrar só o seguinte, antes de conversar com o deputado, uma pauta que nós chamamos e que embasa a nossa enquete sobre a tal terceira via. Será que teremos espaço para uma terceira via em 2026? Pois é, essa é a avaliação de alguns nomes experimentados aí da política em relação a isso. Eu conversei, inclusive, com exclusividade aí com nomes ligados ao PSDB nacional, Pimenta da Veiga e Eduardo Azeredo, em passagem por Curitiba. O ex-ministro do governo FHC, deputado, ex-prefeito Pimenta da Veiga, defendeu, portanto, que é tempo de encontrar aí uma alternativa nas eleições de 2026 e fugir aí de um caminho que possa levar à polarização. Vamos ouvir o que ele disse. Vivemos um momento difícil na vida nacional, porque o país está radicalizado, infelizmente radicalizado. Isso é muito ruim. Nós precisamos de convergência. A convergência é que pode fazer com que o país encontre o seu rumo e possa crescer. Crescer em todos os sentidos. Crescer no plano econômico e no plano social. Eu diria o seguinte, o que está faltando ao Brasil hoje é um conjunto de ideias que possa abrir esperanças para os brasileiros. Alguém que consiga liderar um processo de desenvolvimento que supere essas divergências ideológicas, que no fundo não são fundamentais, e possa dizer claramente ao brasileiro: vamos atingir tal ponto. O que vamos fazer com a educação, com a infraestrutura, com a saúde? Quais são as obras exponenciais que o país deve fazer para que juntos os brasileiros possam encontrar o caminho e atingir esses objetivos? Eu acho que a polarização vai tentar dar destaque a esses assuntos, mas estes não são os problemas verdadeiros do Brasil. E isto aí interessa aos que querem polarizar. E é preciso dizer claramente, tem dois grandes beneficiários da polarização, que é Lula e Bolsonaro. Eles que são os grandes beneficiários. Mas eu espero que agora o Brasil possa ver um novo cenário. Ele defende, inclusive, um candidato que apresente ideias modernas, com foco na gestão e que possa levar esperança para os brasileiros e resultados. E aí fez uma avaliação também sobre o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Eu acho que na eleição passada, o que houve foi uma opção pelo que o eleitor considerou menos negativo. O eleito não foi eleito pelas suas qualidades, mas foi eleito pelos defeitos do seu opositor. Isso é muito ruim. O que eu espero que aconteça em 2026 é que surja um candidato que apresente um conjunto de ideias novas, ideias atuais, ideias modernas, que possam criar esta esperança para que os brasileiros prestem atenção nessas ideias e saibam se colocar neste roteiro. Agora, esse candidato deve também surgir com um forte apoio político, ou pelo menos com um apoio político significativo, para que o eleitor pense que ele tem chance de ganhar e vá, sim, estudar suas ideias. Isto acontecendo, este candidato terá reais condições de vitória. Um nome que, na minha opinião, pode empolgar o Brasil é o do governador Ratinho, porque ele terá a apresentar um governo exitoso no Paraná, tanto que aqui tem uma larga aprovação, e se conseguir propor ao Brasil um conjunto de ideias próprio para este momento, que cada momento é um desafio para o candidato. Agora é preciso ver claramente o que os brasileiros querem e se ele apresentar um conjunto de ideias próprio para este momento, eu acho que com a sua juventude, a sua energia e uma coisa fundamental para este momento, com a sua personalidade equilibrada, não é um homem radical, não vai querer confronto de posições extremas, ele pode sim ser o nome escolhido. Por isso eu acho que um governador jovem,
vibrante, que tem o que apresentar de realização, se apresentar as ideias adequadas para este momento, tem uma grande chance de se eleger presidente. Bom, para o ex-governador Eduardo Azeredo, o quadro brasileiro tem radicalização entre Lula e Bolsonaro, que seria pouco para o Brasil em 2026. A gente vive no Brasil um processo de polarização que nunca aconteceu. O quadro brasileiro é confuso. Essas dois lados muito opostos, muito radicalizados. Quando a gente era do PSDB, nós éramos, quer dizer, eu ainda sou do PSDB, mas nós tínhamos uma oposição ao PT, mas era uma oposição assim, que dava para conversar. Hoje não, hoje tem uma situação muito difícil que dificulta muito. Nós tínhamos uma expectativa de que o presidente Lula entendesse esse momento e fosse um presidente que lançasse pontes, tivesse mais aproximação com os outros componentes da opinião pública brasileira. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O presidente tem realmente uma visão, nesse seu terceiro governo, uma visão muito apartada, uma visão um pouco mais rancorosa, digamos assim. Por outro lado, o lado do presidente Bolsonaro também insiste na mesma narrativa, reagindo contra uma questão que me parece que é claríssima, de que houve realmente uma preparação para uma rebelião, não vou chamar nem de golpe, mas uma rebelião contra o resultado das eleições. Isso me parece que não há dúvida sobre isso. Então nós vivemos aí um prolongamento dessa crise. Isso se reflete nos estados e nos municípios. Não me agrada nós termos uma repetição de Lula versus Bolsonaro. Eu acho que é pouco para o Brasil. Bom, esses nomes todos estiveram aqui em Curitiba na última sexta-feira para um almoço em celebração ao lançamento do livro e documentário sobre o legado de Mário Petrelli, fundador do Grupo RIC. Também estiveram presentes o governador do Paraná, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, o presidente da Assembleia Legislativa e o ex-senador Jorge Bornhausen, entre outras autoridades. E vale dizer que na construção da terceira via, embora você que está ouvindo possa pensar, é um movimento talvez de alguns nomes do PSDB, nada feito. O MDB, com o ex-presidente Michel Temer, vem sim trazendo também costuras nesse sentido, né? Já lançou o tal Movimento Brasil, que vem como uma aliança para que exista, aspas, aqui um pacto entre os governadores que estão de olho na presidência da República, para que não se ataquem nesse período de pré-campanha, leia-se, não fragmentem a direita, né? E também busquem ali uma espécie de plano de governo de convergência, ou seja, uma proposta que una ali todos esses nomes dentro do que seria uma visão estratégica para o Brasil. Foi alvo, inclusive, de elogios aí de um editorial do Estadão, que chamou a iniciativa de louvável. Você pode entrar em Jovem Pan Grupo RIC, lá no YouTube, e deixar a sua avaliação. Será que uma terceira via terá chances de vencer as eleições em 2026? Estou aguardando a sua participação.